Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida. Hoje eu estou aqui com Pedro Van Kertner, CEO da ACE, o maior ecossistema, né, referência de apoio ao empreendedor de tecnologia no Brasil, fora do Brasil. Eu sou um fã, primeiramente eu li o livro, a Inovação Radical. Além do Inovação Radical, ele também escreveu recentemente, né, o Transformação Radical. Pedro, eu te acompanho desde o início, cara, nesse mundo das startups e para mim está sendo um prazer bater um papo com você. Mas além desses títulos, nomenclaturas, né? Como que o Pedro se define? Quem é o Pedro? Tudo bem, Cris? Prazer estar aqui, é muito legal compartilhar e isso faz parte do meu propósito. E eu me defino como um professor, eu me encaro como um professor e tudo que eu faço tem a ver, de alguma maneira ou de outra, com educação, né? Mesmo que o negócio, o fim, não seja um negócio de educação, a forma como eu encaro, a forma como eu toco o dia a dia, é isso. E o meu propósito, que é o propósito da ACE, é transformar o Brasil através da inovação. A gente colocar a inovação como uma competência nossa aqui do país e conseguir resolver os nossos problemas, conseguir levar o Brasil para onde ele merece estar. Então é para isso que eu dedico os meus dias aí e algumas noites. Você foi uma das primeiras pessoas que já chegou falando do propósito, né? E quando eu fui estudar também sobre, me preparar para essa entrevista, eu, logo ali no início ali do LinkedIn também, você já deixa bem claro, né? Qual que é a sua frase, assim, o porquê que você está fazendo o que você está fazendo, né? Quando que você descobriu isso, assim? Que você acha que isso é importante? Como que as pessoas, como que foi esse processo para você? Você já desde jovem já sabia disso? Ou foi uma construção? Enfim, comenta um pouquinho sobre isso. Não foi desde o início, eu fui construindo isso na minha cabeça. Eu acho que o propósito, todo mundo precisa de propósito, seja ele qual for, né? As pessoas associam muito propósito com fazer o bem, né, eu quero ajudar as pessoas e tudo mais. Mas o propósito não necessariamente pode ser algo, precisa ser algo altruísta, pode ser um negócio que, ó, eu quero chegar nesse patamar, nesse milestone aqui. E eu acho que é uma coisa que ajuda a gente a se proteger das inúmeras frustrações que vão aparecer no dia a dia e faz a gente olhar o big picture. E para mim não é um negócio de 5 anos, não é um negócio de 10 anos, não é nenhum negócio de 50 anos, para mim é um negócio de 100 anos para frente. Então, por isso que no design da ACE, a gente já colocou sócios para dentro, a ideia é que os sócios mantenham a empresa viva aí durante muitos e muitos anos. Mas eu cheguei nesse propósito principalmente pela frustração que eu tenho e vendo ecossistemas ao redor do mundo, visitando ecossistemas ao redor do mundo, eu vejo que a gente tem todas as condições, o Brasil, para ser um expoente em inovação. E, no entanto, a gente não é. E a gente não é, a gente tenta culpar o outro, culpar o governo, culpar. E no final do dia é porque a gente não executa do jeito que a gente deveria, ou a gente talvez não ouse do jeito que a gente deveria, ou a gente não tem a disciplina para executar da forma que a gente deveria ter, a visão de longo prazo para executar. Eu acho que tudo isso fazem parte aí dos elementos que a gente está vivendo. E em cima disso a gente está vendo essa revolução das startups, essa renascença aqui das startups no Brasil, que eu tenho certeza que vão se tornar uma proporção muito grande do PIB nos próximos 10, 15 anos. E o meu nosso objetivo é estar no centro dessa revolução. E de alguma maneira usar a inovação para resolver os grandes problemas que existem aqui no país, que não são poucos, né? Educação, saúde, tem tanta coisa para resolver e não se resolve com mais dinheiro. A gente sabe que não é o dinheiro, a gente sabe que é a forma de pensar, que é a forma de executar. Então é muito disso que eu acabei aprendendo, né, com o passar do tempo.
Boa, bem interessante. E sobre essa questão do longo prazo, que eu acho que é uma coisa que está mudando muito dentro de mim e está fazendo muita diferença até para os negócios, assim, que eu estou assumindo responsabilidades, né? Estou assumindo agora uma cadeira de Chief Growth, né, Officer, aí numa startup que está nascendo já bem com capital e tudo, bastante desafiador. E, cara, a minha visão está mudando muito para esse pensamento de longo prazo, né? E isso muda tudo, na verdade, porque daí eu olho lá para frente e, em retrospectiva, eu planejo o que tem que ser executado para o próximo quarto, por exemplo. Né? Mas como ter essa visão de longo prazo para o brasileiro que está ouvindo aqui, então? Porque eu acho que, cara, eu começo a ver que essa visão é muito distante. Assim, geralmente não é assim que as pessoas pensam, né? Eu li um livro de um autor brasileiro, Eduardo Gianetti, que ele fala Uhum. exatamente sobre o longo prazo. E isso mudou a minha cabeça, assim, pra caramba. Mas qual que é a sua visão de longo prazo? Por que a gente deve pensar no longo prazo? Por que a pessoa que está ouvindo tem que se importar com isso, sabe? Uhum. Eu acho que a gente é muito. A gente acabou a mídia, né, todo o nosso. A internet, de alguma maneira, colaborou para a gente ter essa visão de curto prazo. Fique rico fazendo day trade, como, né, fazer um lançamento e ganhar não sei quantos mil. Todas essas coisas parecem que o fim é a gente ganhar dinheiro, que o fim é a gente encher o bolso. E aí eu penso, e daí, né? E acho que muito disso veio da minha leitura, que eu gosto muito de ler, né? Sou um ávido leitor, e veio muito dos estoicos, né? E eu gosto muito, entre os estoicos, eu gosto muito do Marco Aurélio. E o Marco Aurélio fala muito, eu faço esse exercício diariamente, ele fala o seguinte: a gente tem que se dar conta da nossa insignificância, né, no mundo. A gente, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, todas as nossas inseguranças, geralmente são coisas tão pequenas. E, e uma das coisas que eu gosto é o memento mori, que eles falam. Memento mori é lembra que você vai morrer. E se você se lembra que você vai morrer, e, e o Marco Aurélio fala que depois de algum tempo ninguém vai se lembrar mais de você. E eu não quero ser lembrado necessariamente, né? Eu vou estar morto, se eu for lembrado ou não, isso não importa. Mas eu gostaria de fazer com que a minha existência significasse mais do que só existir. Ou seja, que ela tivesse um propósito maior do que eu. E eu acho que quando a gente encontra algo que é maior do que a gente, tudo fica melhor na nossa vida. E aí eu vejo muita gente nessa coisa de eu quero encontrar um propósito, quero encontrar. Eu acho que o propósito ele se apresenta ao longo do tempo, à medida que a gente vai fazendo as coisas e vai descobrindo. Ele não precisa ser algo grandioso, mas ele tem que transcender de alguma maneira. E quando a gente coloca as coisas em perspectiva, o que adianta você encher o bolso de dinheiro? Tava vendo outro dia, eu estava vendo, morreu o Safra lá, né? Pô, os caras mais ricos do Brasil, e 80 e poucos anos. É, o cara era multibilionário. O que que o que adiantou, né, acumular tanto dinheiro? Quer dizer, não estou dizendo que o Safra fez errado ou fez certo, estou dizendo assim, o cara morreu com bilhões na conta. E daí? Né? E daí? O que importa isso, né? Então, acho que a idade também vai te ajudando a colocar as coisas mais em perspectiva, entender o que é importante para ti. E eu acho que a gente é muito educado a a gente é muito educado a cumprir o que os outros esperam da gente e muito pouco o que a gente espera da gente. E eu acho que parte do nosso aprendizado, da nossa jornada, é ter mais clareza do que a gente espera da gente e trabalhar e viver sob essa ótica, e não sob a ótica do que os outros esperam da gente. Os outros esperam que a gente tenha uma carreira assim, assim, assado, eu vou ser CEO, eu vou ser não sei o quê, aí eu vou viajar, e essa cultura
do que os outros querem e tal. Eu acho muito ruim, assim, eu, por exemplo, tem mídia social, eu odeio o Instagram, por exemplo, odeio usar o Instagram, ele faz eu me sentir muito mal, porque eu não acesso, se você for no meu Instagram, sei lá quantos seguidores eu tenho, mas acho muito ruim usar o Instagram, é um negócio que me drena energia e não me energia, então acho que parte de se conhecer, saber o que move a agulha para a gente, é o que faz a gente ter uma vida mais completa, por exemplo. Então, esse ponto é um ponto bem interessante, assim, de saber o que te energiza e o que te drena energia, né? Você falou bem rapidinho, assim. E tudo isso aí tem a ver com autoconhecimento também, né? Com consciência, né? Total. Com ter consciência, né? Leitura é uma dos meus hábitos também, desde moleque, é uma coisa que me ajuda a perceber. Então, o Marco Aurélio é um dos meus mentores aí, eu estou até lendo de novo ali meditações, né? Tô Nossa, relendo. eu já li várias vezes meditações. Ele é meu mentor. Eu imagino ele falando comigo, cara, nesse Nossa, nível. eu assisti a uma série, vou deixar a dica aí pra galera, que é do Império Romano, no Netflix, e daí foi bem interessante, assim, ver, né, em vídeo também a postura do ator e tal, mas enfim. Então, como que é isso de autoconhecimento para você? Porque cada um tem um caminho, né? Eu conheço pessoas que vão para a religião e isso serve muito para ela como uma forma de buscar conhecimento, outra é meditação, outro, às vezes, sei lá, no dia a dia mesmo, no trabalho, enfim. Como que é para você? É. Cara, eu acho que no final do dia, assim, todas essas coisas que a gente falou, os Instagrams da vida e curso como ganhar dinheiro rápido, eu acho que tudo é uma coisa para a gente fugir e não lidar com as nossas merdas. E, e eu acho que boa parte do quando a gente fala de autoconhecimento é olhar e enxergar as nossas merdas, né? Eu acho que a religião, ela te dá um conforto, né? Ela te dá um alento e ela dá um pouco dessa sensação da expansão, da transcendência de algo ser maior que eu, né? Que tem a ver com propósito também, né? Algo que é maior que eu. Mas eu acho que nada substitui você chafurdar em quem você é e descobrir do que você é feito. E essa, por natureza, é uma experiência dolorosa. Ela não é uma experiência Solitária, fácil. né? É solitário. Às vezes, assim, muitas vezes você precisa, né, o Adler, que é um psiquiatra, um psicólogo, sei lá, acho que era um psiquiatra bem famoso aí da literatura, ele falava assim, que todos os problemas são problemas interpessoais. Ele fala, todos os problemas são problemas interpessoais. Mesmo as tuas neuroses mais íntimas são problemas interpessoais. E eu sempre gostei muito de psicologia, de ler e tal, e cheguei até a fazer um mestrado incompleto em psiquiatria, para entender melhor o cérebro. E no fim do dia eu tentando me entender. Não sei se eu me entendi ainda, mas eu acho que essa é uma jornada que é eterna. A gente tem que estar sempre olhando para dentro, olhando para fora, olhando como as pessoas te percebem e colocar as coisas em perspectiva. Por exemplo, vou te dar um exemplo de autoconhecimento. Até os meus 30 e poucos anos, eu não queria ter filhos. Eu achava que os filhos iam me atrapalhar, né? Iam me tirar das minhas coisas que eu gosto. E aí, mais tarde, fui ter meu primeiro filho aos 40 anos, agora tive recentemente minha segunda filha, e, e assim, é um estresse, né? Mas tudo que é bom na vida, tudo que vale a pena na vida, dá estresse. Tudo que não, tudo que não dá estresse geralmente não vale muito a pena na vida. Então, o estresse significa, no final do dia, que você está perseguindo um negócio que vale a pena no final do dia. Né? Acho que essa é abraçar o estresse, entender o estresse. Então, hoje em dia, cara, se eu fosse olhar objetivamente antes, hoje a minha vida é muito mais caótica, mas ela é muito melhor do ponto de vista da realização que eu tenho em relação a isso, né? Então acho que os filhos também
transcendem, né? Você vai morrer e eles vão continuar. Então, acho que tudo que tem essa característica transcendente, acho que te centra de alguma maneira, a te colocar no teu devido lugar e tu aprende a gostar das coisas atuais, né? Acho que meditação também me ajudou muito a acalmar o meu cérebro. Eu tenho um cérebro que, que é muito ansioso, eu tenho ansiedade crônica, assim, é muito complicado viver dentro da minha cabeça. Já foi bem mais. Hoje eu sei domar melhor, né? Aquela metáfora, gosto daquela metáfora do elefante com alguém pilotando o elefante, né? Quer dizer, a gente pilota o elefante, a gente acha que manda no elefante, mas o elefante é que manda na gente, né? Toda essa coisa que a gente não controla é o elefante. E o elefante vai onde ele quiser. E o teu trabalho na vida é domar o elefante. Você tem que ser um domador de elefante. E não adianta usar força bruta para domar o elefante. Você tem que usar inteligência e treinar o elefante. E acho que o teu propósito também, em termos de autoconhecimento, é saber domar o teu elefante. E é o que eu estou tentando, né? Acho que a idade vai avançando e você vai ficando melhor nisso. Algumas pessoas, outras não. Cara, que legal, cara. Nossa, tô adorando, assim, é muito do que eu acredito também. E aí uma pergunta, eu acabei de terminar de ler o livro do Nassim Taleb, é um cara bem polêmico, né, um autor polêmico aí, Uhum, mas é muito bom, o livro dele, Skin in the Game, uhum, que mudou a minha cabeça pra caramba, assim, sobre a, assimetria, né? Sobre assimetria. uhum, Ou seja, um input não é atrelado ao output, né? Eu posso colocar um output X e sair 10 vezes, né? No output. E eu acho que tem a ver com isso também, sobre o que você falou sobre os filhos. Vou dar um exemplo, né? E aí eu quero a sua visão. Que recentemente eu aprendi recebendo feedbacks. Eu acho isso legal de trabalhar em equipe, porque você recebe muito feedback, né? Então é uma forma uhum. também de autoconhecimento, né? Esse trabalho Total. em equipe, né? E, cara, eu era muito cartesiano. Assim, agenda bloqueada, extremamente bloqueada. Eu acho que, só que assim, bloqueada assim, ao extremo mesmo, sabe? E, e tudo bem ter agenda bloqueada, mas a questão é não confundir o mapa com o território. Né? Então, Uhum, a agenda é o mapa, né? Mas a sua vida é o que está acontecendo agora. Mas a pergunta é a seguinte: sobre isso que você falou de ter filho e outras coisas, às vezes eu achava que tirar o tempo do trabalho para colocar no filho, por exemplo, no filho, para a criação do filho, iria afetar diretamente o meu resultado, porque eu não estava focado naquilo. Mas eu estou uhum, percebendo, e aí eu quero a sua opinião, que na verdade a vida ela é meio que não é simétrico. Tipo, vou ficar aqui 14 horas na frente do computador e às vezes se eu parar e, cara, fazer uma música, que é um hábito que eu gosto, por exemplo, para dar uma relaxada e depois voltar a fazer o que eu tenho que fazer, às vezes eu tenho um resultado muito melhor, né? Então, enfim, só para dar esse input assim de que eu estou vivendo agora, de tentar colocar as coisas mais em harmonia, uma gestão harmoniosa de todas as coisas, né? E ter o output 10 vezes mais ali, ao invés de travar tudo e falar, não vou fazer música, por exemplo, que é uma coisa que eu gosto, porque, sei lá, tem que ser totalmente direcionado. Ou você acha que isso é fase também, sei lá, que, cara, tem momentos que precisa mesmo, você tem que sacrificar e acabou. O que você acha? Cara, não sei se eu tenho uma resposta tão objetiva para essa questão, e eu acho que vai muito de acordo com cada um, mas eu acho que eu adoro o Taleb, assim, acho que o Skin the Game é muito legal. Eu acho essas assimetrias que ele coloca são maravilhosas, tipo o terrorismo versus o impacto do terrorismo, quer dizer, o impacto real do terrorismo versus, então, são meia dúzia de caras que param um país inteiro. Essa assimetria que eu acho que é muito legal enxergar como que funciona o mundo dessa maneira, né? O livro foi maravilhoso. O livro e o Taleb, ele vai para tudo que é lado, né? Ele tem essa característica meio caótica, assim, mas eu acho genial. Ele é um cara genial. E, e, e eu acho também, eu acredito muito nessa. Eu conheço um monte de gente que uh, é totalmente workaholic. E quando tu vai perguntar por que as pessoas são workaholics, muitas dessas pessoas tiram muito prazer do trabalho, né? Se a gente for pensar
o estado de flow, né? O que é o estado de flow? É quando a gente entra num estado tão profundo de concentração e para isso eu preciso ter uma combinação de desafio com a continuidade da tarefa, games dão isso, você com a sua música provavelmente entra em flow e, 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 e o trabalho provavelmente é uma das coisas que mais dá flow quando a gente tem um trabalho legal. Então, muita gente que é workaholic acaba tirando muito flow do seu trabalho e aí descompensa um pouco o resto, porque quando tu vê no outro lado do espectro, tu cria uma ótica de eu vou esgotar todo o meu tanque de combustível e eu vou repor esse combustível depois do trabalho. Isso aqui e aí a gente vai, como que a gente repõe o combustível? Com hábitos, tipo, ficar vendo uma série do Netflix que eu nem queria assistir, mas eu vou lá e clico, e quando eu vi passou 2, 3 horas. E eu acho que é um pouco dessa coisa da gente querer é, preencher e a gente não pensar sobre as coisas. Então eu acho que, voltando lá para o Marco Aurélio, eu acho que a vida a vida tem que ser examinada. Eu acho que o único ativo que a gente tem que não interessa quantos bilhões lá o Safra tinha, ele morreu e ele não tinha mais tempo. E eu tenho certeza que ele daria todos os bilhões dele para ter mais tempo. Todos os bilhões dele. No entanto, hoje a gente é muito mais rico que o Safra hoje, todos nós, né? Porque nós estamos vivos. No entanto, a gente continua escolhendo da mesma maneira como que eu gasto o meu tempo. Eu gosto de uma metáfora legal, eu estava esse ano eu decidi que eu falei, não, eu vou baixar meu nível de gordura corporal para menos de 15%, decidi isso. E como que eu vou fazer isso? Eu peguei um aplicativo daqueles MyFitnessPal e comecei a medir hardcore, né, tudo que eu comia. E de fato, perdi e bati a meta, mas o que acho que o insight que veio é quanta caloria vazia a gente come todo dia. Então eu olhava assim, quando eu não penso sobre as calorias, eu olhava aquele chocolate, falava, pô, chocolate é que eu mereço, aquela lógica do eu mereço, e eu comia um chocolate inteiro. Aí quando eu ia ver, aquilo ali tinha 30% das calorias que eu podia comer no dia, e aí a gente começa a perguntar, peraí, vale a pena eu gastar 30% das minhas calorias com isso aqui? E a gente começa a pensar. E eu acho que o mesmo se aplica para a vida, né? E fala assim, poxa, vale a pena eu colocar 2 horas do meu tempo nessa atividade? Ela vai fazer a agulha mover para a direção que eu quero, ela vai me dar realização, ela vai me colocar num estado de flow mais positivo, né? Porque game em excesso também faz mal. Se você ficar o dia inteiro tocando a sua música, você também faz mal. Então, como que eu consigo colocar na minha agenda as coisas que vão, de alguma maneira, me dar calorias cheias, né? Bons nutrientes. E acho que esse é o nosso desafio, aí preencher a nossa vida com boas calorias. E eu não estou dizendo que eu sei fazer isso, eu estou dizendo que eu tento fazer isso. E como que você tenta? Essa é uma das perguntas que eu tinha ali. O que são alguns hábitos? Como que você faz esse planejamento assim, da sua agenda? Olha, Cris, assim, eu sou o rei de cair do cavalo dos meus métodos de organização, tá? Eu sou, assim, campeão mundial de cair do cavalo dos meus métodos e eu tô sempre, mas eu volto pro cavalo, sempre volto, sempre volto, sempre volto. Eu acho que essa é a chave, né? O exercício, né? Uma vez quando eu comecei a meditar, um cara me falou assim, quando a gente medita, aí eu começo a pensar, né, em outra coisa, e aí eu medito, começo a pensar, e aí eu achava que eu estava indo mal, e aí o cara me falou uma coisa que mudou minha cabeça, falou, pô, cada vez que você pensa em alguma coisa e volta para a meditação, esse é o exercício, essa é a meditação, então se sinta bem, isso, né, mas voltando para a pergunta, assim, o que eu faço? Né? Eu tento, eu acho que parar para pensar é o mais importante. Então, primeiro, escrever o longo prazo que a gente falou, né? Ou seja, o que eu quero no longo prazo? Escrever. E revisar constantemente também, não
não morrer abraçado com as coisas que você escreveu, mas revisar e tá, respeitar o seu momento, né? Respeitar o que você está vivendo. E aí revisar isso constantemente e olhar sempre para isso, né? Olhar sempre para isso. Uma das coisas que talvez seja das que mais impactou os meus hábitos é no final da semana, na sexta-feira, à tarde, eu escrevo o que foi bom, o que não foi bom, o que eu fiz de errado, o que eu não me orgulho, o que eu me orgulho, sobre a minha semana. E aí eu faço um compromisso comigo mesmo do que eu vou melhorar, e eu escrevo isso para a semana seguinte. E toda semana eu olho e eu tenho que ser profundamente honesto comigo. E só o exercício de parar já faz com que você dê um reset e priorize as coisas, né? Outra coisa que ajuda é botar tempo para reflexão dentro da sua agenda. Então, se eu vou fazer uma reunião com você e eu boto aqueles blocadinhos na agenda que você mencionou, um atrás do outro, eu já entro na reunião contigo falando, Cris, do que a gente vai falar, como é que é, e eu não parei para entender o que eu quero tirar dessa reunião com o Cris. Será que eu tenho que fazer essa reunião com o Cris? Será que eu não posso mandar um e-mail para ele? Será que eu não posso, em vez de blocar 1 hora, fazer uma ligação de 5 minutos e resolver esse assunto? Será que não tem outras coisas que eu possa fazer para tornar isso mais... E eu não estou falando uma busca pela eficiência apenas, mas uma reflexão, examinar as coisas. Eu acho que isso tem um impacto talvez mais profundo que qualquer outro método, né, que eu uso geralmente um GTD modificado assim para o meu dia a dia, e outra coisa que eu faço, eu escrevo no papel as minhas tarefas, e porque nada me dá mais satisfação do que riscar uma tarefa do caderno. É uma coisa que tem um prazer indescritível quando eu olho no final da semana e eu tenho um caderno todo riscado. Aquilo me deixa muito feliz. Eu acho que aquela sensação de criar no Evernote, no Notion, o que quer que seja, não é a mesma coisa. E eu acho que o papel, mesmo que esteja num app, olhando alguma coisa, no e-mail, se você tem um papel do seu lado, você olhando no canto de olho, você está sempre olhando aquilo. E acho que aquilo tem um impacto em mim muito, muito poderoso. Eu acho que eu aumentei 2, 3 vezes mais a minha produtividade quando eu constantemente olho aquilo. Excelente, cara, que legal. Essas reflexões, né, para dar uma dica para a galera aqui, os estoicos lá, eu tenho uma prática, nem sei exatamente quem foi o precursor disso, mas do journaling, né, que é essa prática de escrever, né, sobre o dia e tal. Eu tenho esse hábito, eu escrevo pra caramba, quando tem que desenhar uma estratégia, qualquer coisa. Cara, a minha melhor forma de pensar é escrevendo. E é É uma isso aí. forma de terapia também, né? Para quem tá ouvindo aí, sei lá, se a pessoa às vezes está passando por algum momento muito difícil e tal, cara, escrever é uma prática fenomenal, assim, de você liberar, né, aquilo. Interessante, eu vou fazer essa prática da reflexão, viu, antes da reunião, né? Qual que é o objetivo? Será que essa forma, a melhor forma de resolver isso? Putz, cara, isso esquece, senão você cai no automático, né? Quando você vai É ver, isso aí. cara, você fez porque tinha que fazer, mas Eu acho que o compromisso que a gente tem que se fazer é não permitir calorias vazias na nossa agenda. Então, se a gente está olhando a reunião, assim, pá, por que eu estou fazendo essa reunião? Né? Qual que é o meu, né? Qual que é a minha lógica de fazer essa reunião? Né? E aí isso vai te dar de novo, tem a ver com o propósito também, né? Tem a ver com a gente ter uma intenção ao fazer as coisas, né? sim. E aí a pergunta que não quer calar: por que radical? Por que não? Por que não pode ser moderado? Por que radical? Legal. Eu acho assim, para quem está ouvindo, né, os meus 2 livros, né, o Estratégia e Inovação Radical, que é um livro mais conceitual para pensar sobre inovação, e o Transformação Radical, que é um livro mais prático, onde para colocar um livro bem com frameworks, né, para colocar em prática os aprendizados. Os dois têm o radical lá aí no sufixo, né? E, e por que a gente colocou né? Por que eu coloquei o radical? Porque hoje em dia todo mundo fala de inovação, mas poucos fazem.
todo mundo fala, todo mundo diz que é inovador, e a gente se perde na inovação com coisas do tipo, vamos fazer aquela aproximação com aquela startup, porque todo mundo faz. Então, quando eu coloco radical, ela vem junto com uma conotação de o que você fez que realmente gerou valor de longo prazo para o seu negócio. O que você fez que realmente moveu a agulha? O que você fez que realmente trouxe uma fonte de receita nova ou uma avenida de crescimento que você não tinha pensado? Então esse sufixo veio para mostrar que não adianta só eu pensar em inovar da maneira como as empresas geralmente inovam, que é uma inovação mais incrementalista, uma inovação que é um passinho de cada vez. Embora eu acho que ela tenha o seu papel, tenha o seu valor e ela é super importante, mas só se a gente der um salto, a gente consegue chegar em novos patamares, né? Sim. Fazendo essa conexão, eu sempre faço a conexão com a vida, né? Eu acho que tem tudo a ver com a vida também, né? Assim, Tudo. essa inovação radical na vida, porque senão você fica muito no... Você tem que dar um salto, basicamente. O crescimento os maiores crescimentos que eu já tive foi as decisões mais difíceis que eu já tomei, sabe, de vida. Total, eu concordo muito. É que nem aquilo que eu falei, né? Você está vivendo a sua vida ou a vida dos outros? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer todo dia. E aí, quando alguém tem alguma coisa muito louca na sua vida, alguma decisão muito louca, e a gente fala, nossa, essa pessoa é completamente maluca, essa pessoa provavelmente está mais certa do que todos nós, né? Eu tive um gap muito grande de formação que eu deixei muito tarde para ler O Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley, que eu acho que é um dos livros assim mais emblemáticos do que é o futuro e de o que é viver no piloto automático. E o livro foi escrito em 1931 e hoje o que a gente está vivendo, o que a gente está vendo no Instagram, né, com esse monte de antidepressivo que todo mundo toma, é exatamente o que o livro mostra. E aí o livro justamente é a crítica dessa coisa de viver no piloto automático e falar, não, tá tudo bem, é isso que eu quero mais disso, eu quero mais prazer. E acho que essa confusão de prazer com felicidade, que é uma grande, tem uma distinção, mas as pessoas não veem, né? As pessoas associam prazer com felicidade. E felicidade tem muito mais a ver com contentamento do que com prazer. Porque o prazer, por mais que, que seja intenso, você não consegue alongar, né? Ele dura o que ele dura. E quando ele acaba, você volta para o seu estado mental normal. O que a gente tem que trabalhar é o estado mental normal e não o prazer, né? Porque é isso que vai te dar felicidade no longo prazo, né? Caraca, eu nunca tinha pensado dessa forma, sobre o prazer e a felicidade, né, contentamento. Cara, o que significa ser inteligente para você? Eu vejo algumas pessoas falando, você é inteligente e tal, mas, cara, o que significa ser inteligente na sua vida? Cara, assim, acho que tem vários tipos de inteligência, né? E eu acho que, além do tradicional, né, do QI, do raciocínio matemático, daí das outras inteligências, né, de pessoas que são mais sinestésicas, ou pessoas que são mais visuais, tudo mais. Eu acho que no final do dia, a inteligência no indivíduo é como que você combina todos os seus recursos para fazer o que você se propõe a fazer. Então, para mim, a coisa que eu mais acho complicada é desperdício de potencial, desperdício de talento. E eu acho que tem muita gente que tem muitos recursos, talvez não seja a pessoa com QI mais alto, mas se ela combinar os seus skills específicos,
ela consegue ser muito mais inteligente do que a média em determinadas coisas. Então, eu acho assim, eu conheço muita pessoa inteligente que é extremamente infeliz e não conseguiu fazer nada da sua vida. E eu conheço várias pessoas que têm uma inteligência limitada, no sentido tradicional, que conseguiu fazer coisas incríveis e é muito mais rica do que 99,9% da população. Então, eu acho que é muito mais como você coloca o que você tem de ferramenta no mundo do que propriamente um carimbo que se dá. É claro que uma pessoa que tem recursos intelectuais acima da média vai surfar muito melhor, né, supondo que tenha também inteligência emocional e outros tipos de inteligência, vai surfar com muito mais facilidade nas dificuldades que aparecem no dia a dia. Mas acho que é uma, é uma, é uma combinação, assim, no sentido tradicional que a gente pensa sobre inteligência. E aí vamos tentar trazer um pouco para o dia a dia, assim. Você imagina, entrou alguém na ACE, sei lá, um gerente de marketing, sei lá, algum cargo Uhum, lá, e essa pessoa está em fase de descobrimento, né? De uhum, descoberta sobre ela mesma. Então, de uhum, autoconhecimento, de descobrir quais são as suas fortalezas, né? Eu acho que isso que você está falando é uma coisa que eu estou percebendo em mim, que é sobre descobrir as alavancas, né? Quando a gente fala é de isso aí. growth, a gente fala de descobrir as alavancas, né? No negócio também, que são as suas fortalezas e como que você usa as suas fortalezas, né, para extrair, enfim, ter um sistema de alavanca, né? É, e a combinação acho que tem isso também, né, de você conseguir criar uma skill única também mesclando todo o seu background, outras skills e tudo mais. Mas o que você diria, por exemplo, para esse gerente de marketing, alguém que está entrando na ACE? Pedro, cara, assim, ó, eu tenho uma habilidade assim, Y, mas eu ainda estou meio perdido. É, sabe, como que você descobre isso? Porque eu acho que é uma descoberta também, né? Essa Uhum. combinação, saber usar essa combinação, né? Lá na ICE a gente faz uma coisa muito interessante, né? Assim, para todo mundo que entra, a gente tem um workshop que eu que dou, que chama Vivendo os Valores. E nesse workshop a gente repassa os nossos valores. Um dos valores mais importantes que a gente fala que é ser o melhor do mundo. E ser o melhor do mundo não significa ser o mais inteligente do mundo, mas significa decompor aquilo, né, de maneira mais intencional. Então, quando a gente pergunta para as pessoas assim, no que você é bom ou boa? E a pessoa fala, eu sou uma ótima comunicadora. Legal, mas é muito genérico ainda. Por que você é uma ótima comunicadora? Você escreve bem, você fala bem, você é boa no palco, você sabe convencer as pessoas, você é persuasiva. Qual é o elemento que faz você ser uma boa comunicadora? Aí ela fala, eu sei falar muito bem. Legal, eu sei falar muito bem. Então, não é que você é uma boa comunicadora. O fato de você saber falar muito bem faz com que você se comunique mais facilmente com as outras pessoas. Então, a gente tenta decompor aquele entendimento mais genérico que a pessoa tem sobre as suas próprias qualidades. E ao fazer isso, a gente se pergunta, legal, então já que a gente tirou a generalização de ser uma comunicadora e falou de falar muito bem, quem que é a pessoa que é a sua referência em falar muito bem no mundo? A pessoa tem que pensar, peraí, sei lá, é o Martin Luther King. Tá, então se o Martin Luther King é o melhor cara, por que ele fala muito bem? O que ele faz para ele falar muito bem? Ele fala por metáforas, ele fala com uma entonação. Tá, então você pode falar muito bem se você falar por metáforas, e você pode falar muito bem se você falar com uma entonação específica, como um pastor de igreja. E aí você começa a entender que existem camadas ainda abaixo delas. Quando a gente começa a entender todas as camadas que fazem a gente funcionar de uma maneira diferente, eu consigo trabalhar especificamente aquela parte do que eu sou muito bom para gerar um resultado desproporcional no resto. Então, se ela dedicar energia em decompor e entender como que ela pode se tornar melhor naquilo de falar muito bem, ela consegue alçar voos muito grandes. E normalmente, quando a gente é muito bom em alguma coisa, eu estou num grupo de pessoas, eu já me destaco naturalmente naquela coisa. Então, o meu estímulo para continuar trabalhando aquele atributo é muito baixo. Então, eu não melhoro naquilo.
No entanto, que se você melhorar apenas naquilo, você vai para um outro patamar global. Então, quando a gente fala de ser o melhor do mundo, é saber decompor, saber identificar quem são as pessoas, o que faz delas serem muito boas e trabalhar especificamente naqueles pontos que vão te dar uma alavanca desproporcional e, de novo, voltando para as assimetrias que você mencionou, né? Caraca, meu, explodiu minha cabeça. Explodiu minha cabeça, Pedro. Muito bom, cara. Sobre essa questão das camadas, né? Como que eu posso colocar isso em palavras? Conforme você vai vivendo, lendo, né? Você vai mergulhando nessas camadas, assim, da vida, né? Eu queria, na verdade, pegar a sua visão sobre negócios um pouco, assim, porque geralmente as pessoas falam muito superficialmente, né? O que é empreender? Ter uma empresa, dinheiro e tal. Mas quando você começa a mergulhar mais a fundo, você começa a ver várias camadas, assim, dentro de um negócio, né? Exemplo, agora, né, que eu estou mais focado. Cara, se preocupar de fato com a pessoa, quem são os stakeholders envolvidos, e ouvir de verdade, né, fazer boas perguntas, e resolver problema, basicamente, né, resolver os problemas dessas pessoas. E, enfim, eu começo a mergulhar dentro dessas camadas. Se você pudesse simplificar um pouco sobre negócios, assim, o que são algumas poucas coisas que você descobriu nos últimos anos sobre negócios, de uma forma simplificada, assim, que não é muito comum, a forma de olhar para os negócios, que, sei lá, mudou a sua visão sobre negócios, assim, o que são algumas camadas dos negócios que você descobriu recentemente que mudou a sua visão sobre isso? Acho que tem várias coisas, né? Eu estou sempre aprendendo. Essa é uma das coisas que eu mais gosto de estudar, são negócios e entendendo como que os empreendedores pensam. E, e eu costumo dizer, né, que o placar faz o jogador. Então, quando a gente começa a olhar os negócios com um olhar de como que essa empresa opera, o que faz ela ser uma empresa excelente, normalmente a lógica é muito parecida com o que eu falei sobre pessoas. Então, normalmente uma empresa faz algumas coisas que são muito específicas e faz ela chegar no patamar que ela precisa chegar. O que eu acho é que empreender tem muito a ver com a gestão emocional de quem está tocando o negócio. E ter essa visão de que quando eu olho um negócio atual, é tudo caótico e nada funciona e eu não estou satisfeito. Mas eu acho que os empreendedores, eles têm uma característica muito específica, que é, vamos imaginar, eu sempre faço essa metáfora na ACE, vamos imaginar que a gente quer estar olhando terrenos para comprar, e a gente vai olhar um terreno lá, e a gente olha esse terreno. O não empreendedor olha um terreno e olha o que está em volta e fala, pô, essa região é uma porcaria, não tem nenhuma outra casa, não dá para construir nada aqui. O empreendedor vai olhar e ele vai visualizar uma casa naquele lugar. Ele vai visualizar quantos andares tem a casa, ele vai visualizar a cor da casa, e ele vai chegar no nível de olhar para onde bate o sol, e ele vai estar sentado na varanda da casa tomando chá, e ele vai sentir o gosto do chá que ele está tomando naquela varanda. E depois ele volta, ele rebobina e ele volta a olhar o terreno e ele encara a realidade como ela é. Ele fala, realmente está uma bosta hoje, mas a gente vai construir e vai chegar nesse nível. O problema é que as pessoas não têm a visão de que ele normalmente vai chegar nesse nível. E cabe ao empreendedor insistir e manter a construção, né? É uma construção constante do negócio nessa direção. E a maior parte das pessoas não tem a capacidade de resistir ao monte de coisa que vai acontecer, tanto no negócio quanto nas suas vidas pessoais, enquanto acontece esse negócio. As pessoas vão ter filho no meio do caminho, vão ter problema de saúde, vai acontecer problemas das mais variadas naturezas. Por isso que o propósito é tão importante, porque ele faz com que você tenha mais resiliência para enfrentar esses desafios. Então, acho que essa visualização
é uma coisa super importante. Uh, e outra coisa que eu aprendi é que a gente tem essa coisa muito de não ter concorrente, né? De achar que está o mercado bom é aquele que eu não tenho concorrente. E acho que existem mercados super antigos, e se a gente colocar uma visão de empreendedorismo nesse mercado, dá para ganhar milhões e milhões nesse mercado, né? Outro dia eu gosto de ficar imaginando criar negócio em vários setores. Outro dia eu estava planejando como que seria criar uma empresa de serviços domésticos, tipo desentupimento. Porque eu tive que contratar aqui um canador aqui em casa, um desentupidor. Foi uma experiência horrível. E é muito ruim. Então, se alguém olhar para esse mercado e falar, cara, como é que a gente resolve esse problema? Tem uma oportunidade multimilionária aqui. Então, não tem um lugar mais nobre. E às vezes a gente, agora é fintech, então tá todo mundo fazendo fintech. Não, calma, de novo, tem que decompor o que de fintech, por que de fintech e qual que é o problema que eu de fato vou resolver. Como você falou, né, de resolver problemas, qual o problema que eu de fato resolvo e como que eu vou resolver esse problema e se eu vou perseguir no nível que eu preciso perseguir para resolver no nível que precisa ser resolvido esse problema. Sim, exatamente. Você tinha falado sobre capital, e é um dos tópicos aqui também que eu queria bater um papo com você. Você falou que não é tudo, né? O dinheiro em si não é tudo, né? Tem todo um... e capital pode ser capital intelectual também, né? Tem vários outros, enfim, estímulos aí, né? Não estou falando só de dinheiro. Mas agora, perguntando de dinheiro, assim, por que dinheiro não é tudo nesse sentido? Dinheiro do ponto de vista do negócio ou do ponto de vista pessoal? Pode ser dos dois, se você quiser tentar ser breve, assim, porque tem muita gente que vai falar, não, é uma empresa para eu, sei lá, ficar rico. E às vezes tudo bem, mas assim, tem um objetivo também de resolver o problema dessas pessoas, né, como a gente estava falando, mas também para o negócio, por que dinheiro não é tudo? Enfim, para os dois. É assim, eu acho que tudo bem você ter o objetivo de ficar rico. Só que assim, eu conheço poucos empresários que tinham o objetivo de ficar rico e ficaram ricos. Eu conheço empresários que tinham o objetivo de resolver um problema e ficaram ricos. Ficaram ricos resolvendo esse problema. Eu vou muito mais nessa linha do que qualquer outra coisa, né? Eu acho que para uma empresa, para mim, o dinheiro, né? Obviamente, além do caixa, que é o que mantém a empresa viva, né? Acho que o dinheiro e o crescimento, para mim, é muito mais um placar de que eu estou impactando, de que eu estou resolvendo o problema que eu tenho que resolver, do que um fim. O fim, para mim, é resolver, é atuar no problema que a gente está resolvendo. E do ponto de vista pessoal, eu acho que o dinheiro serve para comprar tempo. A única função do dinheiro é comprar mais tempo, é te dar o melhor tempo possível. Tudo que excede isso, eu não acho que vá agregar de maneira decisiva, né? Tem retornos, né, retornos declinantes quanto mais dinheiro a pessoa tem. Então, não vai dar mais felicidade para a pessoa quando ela passa determinado. Eu acho que a sabedoria vem em saber utilizar o dinheiro para comprar tempo. Eu acho que são poucas as pessoas que eu conheço que sabem fazer isso muito bem, né? E eu acho que eu fico surpreso, porque deveria ser a grande prioridade das pessoas. Outro dia eu estava falando com um rapaz e ele estava falando, não, eu quero morar fora do país. Aí eu, tá, por que você quer morar fora do país? Ah, porque eu quero ter mais qualidade de vida. Eu, tá, mas o que é qualidade de vida? E ela não conseguiu me responder. Não conseguiu me responder, porque o que é qualidade de vida? É ter um plano de saúde melhor? Não, você consegue ter os melhores médicos aqui no Brasil, você não precisa, se você tiver um dinheiro para comprar um plano de saúde, você não precisa. Ah, não, é segurança. Ah, segurança, legal. Tem alternativas para atuar na segurança, mas segurança é na tua hierarquia das coisas é a coisa mais importante. Esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão, não é a reflexão que normalmente as pessoas fazem. As pessoas compram sonhos de terceiros, não. O que eu quero é ter uma casarona, um iate, um carro e tal, e viajar e viver a vida do Instagram. E eu acho que isso aí não é o que vai, no final do dia, quem é infeliz vai voltar para o baseline da sua infelicidade
com quantos iates comprar. Vai ficar preso dentro do seu próprio pessoal, independente de quanto dinheiro colocar nesse tipo de coisa. Então não é atrelado, na sua visão. A felicidade. Naval Ravikant, CEO da Angelus, ele falou uma Conheço, coisa claro. que, cara, para mim, um outro mentor aí, recentemente descobri, mudou a minha forma de ver o mundo. E ele fala sobre isso. Cara, são duas jornadas. Tem a jornada do dinheiro e tem a jornada da felicidade. Você tem que saber correr as duas, porque uma não é a outra. Você não pode confundir uma com a outra, né? Não é. O que eu conheço de gente multimilionária que é infeliz não está no mapa. Não está no mapa. Legal. Estamos chegando no final já. Últimas duas perguntas aqui, tá? E aí já passo para palavras finais. Vamos fazer rapidinho um bate-volta de afirmações. Eu vou falar uma afirmação, uma frase, e aí você fala a sua opinião, assim, de forma bem resumida. Tá? Pode ser Tá bom. bate-volta. Assim. Então, a Boa. primeira frase. Pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Concordo. Agora tem que executar grande também. Não adianta só pensar. Boa. Faça muito bem uma coisa de cada vez. É o que eu tento aprender todo dia. Eu tento me dizer todo dia isso. Não existe isso de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Eu não acho que exista vida pessoal e trabalho. Eu acho que existe vida. E a gente é desequilibrado por natureza. Ninguém é nivelado. Todo mundo é desequilibrado. Ninguém é uma pessoa que a gente olha e fala, essa é uma pessoa equilibrada. Então a gente não pode exigir equilíbrio se ninguém é equilibrado. Né? Boa. Última pergunta, daí já saindo do bate-volta de afirmações, pode responder normalmente, que é como você aprende. Como você aprende? Olha, eu aprendi muito tomando paulada. Hoje eu estou tentando aprender com uma abordagem mais intencional, de pensar o que eu quero, trabalhar o que eu quero e ver se deu certo, se não deu certo, usar bem o método científico, que é o método Lean, na minha vida, né, para aprender. Mas eu gosto de partir de perguntas. Então eu tento sempre criar perguntas para eu responder. E essas perguntas vão dos mais diferentes, né? Por exemplo, teoria dos jogos. Como que eu aprendo teoria dos jogos? Porra, aí eu comecei a ler, eu me senti o maior burro da história. Eu tô assim, tô quase jogando a toalha. Mas se alguém estiver ouvindo e conseguir me ajudar a entender melhor, mas eu tô lendo, comprei tudo que é livro, curso online, eu meio que assim, eu sei explicar, mas se me perguntar para aplicar o negócio, eu tenho dificuldade. Então, mas eu tento estar sempre me esticando a corda e me colocando em situações de desconforto intelectual. Acho que é o melhor jeito de aprender. Boa. Você falou, né, também de livro, né, que é uma coisa que você tem de Sim, eu hábito, leio, né? eu leio que eu sou um super leitor, não tenha dúvida. Boa. Legal, Pedro. Cara, chegamos ao final do episódio. Obrigado pelo seu tempo, novamente. Queria passar para você aí palavrinhas finais, onde a gente encontra você. Só, pessoal, não sigam ele no Instagram. Eu vou mudar Não esse usem o cenário, Instagram. espera. Bom, assim, eu acho que o LinkedIn, acho que é o lugar que eu mais posto coisas. Eu tô meio relapso ultimamente. Todo mundo me xinga lá na Ace, mas eu vou melhorar. Minha meta desse ano é melhorar bastante nesse aspecto. O LinkedIn, alguma coisa eu posto no Twitter. Eu sou mais um retweetador do que qualquer outra coisa, mas leio a estratégia de inovação radical. Acho que é um lugar bem legal para partir. Ouçam o Growthaholics, que é o podcast da ACE que eu apresento. Toda semana tem um conteúdo bem interessante, a gente debulha assuntos, né? É um formato legal, tem muita gente que ouve, e tem no canal da ACE tem vários vídeos meus falando de conceitos dos mais variados. Então são os canais aí que eu costumo usar. O Instagram eu vou melhorar, Cris, eu faz parte aí das minhas metas. Não sei se eu vou manter, espero que sim, mas vou melhorar. Se vocês verem ele fazendo live lá, vocês já Já sabem que saiba. ele já vai ter melhorado. É isso aí, é isso aí.
Beleza, Pedro. Obrigado, pessoal. Até a próxima. E é isso. Um abraço. Valeu, pessoal.